Bom, vamos começar falando do Atlético, tem um compromisso importante hoje pela Copa Libertadores da América, jogo marcado para as 19h15, horário de Brasília. Eduardo Destro Duda traz as informações do rubro-negro que vai com desfalque. É isso, Duda? Boa tarde, um abraço. Forte abraço para você, para os nossos comentaristas e também para os telespectadores que estão conosco curtindo o placar Transamérica. O Atlético já está concentrado, focado na partida decisiva de logo mais em Cochabamba, 7h15 da noite, horário de Brasília, contra a equipe boliviana do Jorge Wilstermann. O Atlético não terá a presença do zagueiro Thiago Heleno, muito menos do Lúcio Gonzalez. Assim sendo, pelo menos na teoria, o Paulo André e o Tomás Andrade devem ser as novidades da equipe rubro-negra, que precisa de um ponto para garantir matematicamente a classificação à fase oitavas de final da Libertadores. Em caso de vitória, o Atlético pode até terminar esta rodada além da vaga, com a primeira colocação garantida, dependendo do resultado do jogo entre Tolima e Boca Juniors. Bom, focando na equipe rubro-negra do técnico Thiago Nunes. Santos no gol, Jonathan na direita, Léo Pereira e Paulo André com o Renan Lodge formando o sistema defensivo. O meio-campo tem Camacho, Bruno Guimarães. Aí a dúvida: Tomás Andrade ou Léo Cittadini? Acredito que o Tomás Andrade leva vantagem nesta concorrência sadia para jogar ao lado do Nicão. Na frente, Rony e Marco Ruben. É este o Atlético. Lembrando que o Marco Ruben é o principal artilheiro do Furacão. Já marcou por 4 vezes na competição internacional. 4-0 também foi o placar do jogo de ida na Arena em Curitiba. Mas o Atlético sabe, terá que superar 2.560 metros de altitude da cidade de Cochabamba, vencer a equipe boliviana jogando no estádio Félix Capriles. Esse é o objetivo da equipe rubro-negra dos comandados do técnico Thiago Nunes, que se preparam para esta verdadeira decisão. 7h15 da noite, valendo vaga à próxima fase da Libertadores para o Furacão. Destaques da equipe rubro-negra aqui no placar Transamérica. Legal, obrigado, Duda. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Jorge Wilstermann, lá da Bolívia, a questão da altitude. E o Atlético, na realidade, eu, humildemente falando, né, a gente sabe que o que os clubes precisam é buscar adaptação, né? Então, a teoria na prática, a teoria que se você for utilizar de lançamentos longos, você vai perder o fôlego. Não é? Porque você vai botar alguém para correr, o cara vai falar, filha da mãe, não faça isso, né? Porque o cara vai fazer uma, duas, na terceira ele não vai, na quarta ele não vai. Então a ideia justamente é trabalhar, né? Mais concentrado, mais próximo, toque de bola, conforme o Duda colocou ali, um ponto é importante, claro que a vitória é muito mais, né? E é importante também não rotular a derrota, mas os times de lá já estão acostumados a essa questão da altitude. Pega. Sabe? Aí entra uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Quando eu falo aqui que reclamo muito de gramado, de viagem, aí não dá mais para engolir, me perdoem. Mas a questão da altitude não tem como. Né? E a grande vantagem do Atlético é que entra para esse jogo sem a necessidade da vitória. Pelo fato de ter ganho as 3 partidas jogando aqui em Curitiba, deu toda uma tranquilidade para o Atlético, que, como eu já falei anteriormente, pode até se classificar com uma derrota, dependendo só de um empate lá do Tolima, o Atlético já está classificado para a próxima fase. Então, joga sem o compromisso da vitória, a necessidade de buscar a vitória. E com isso vai dar toda uma tranquilidade para a equipe atleticana. Outra vantagem que o Atlético tem é uma equipe de toque de bola, é uma equipe de posse de bola. E uma equipe que trabalha com a posse de bola corre menos, não precisa de toda aquela correria. Outra vantagem que o Atlético tem, poder jogar com contra-ataque, aproveitando a velocidade do Rony. Então o Atlético ele joga numa condição extremamente favorável, mas essa condição ela foi construída com as 3 vitórias jogando dentro de casa. Então isso dá uma tranquilidade, faz com que o Atlético possa jogar impondo o seu jogo, fazendo o seu jogo e deixando a equipe do Jorge Wilstermann ter que correr, ter que buscar o resultado. Então eu acho que esse é um grande ponto favorável para a equipe atleticana. É isso aí. O adversário é o Jorge Wilstermann e a Juliane Lima vem falando do time boliviano. Fala aí, Ju. Boa tarde, vem nessa.
do placar Transamérica. Em situação delicada no grupo G da Libertadores, o Jorge Wilstermann entrará em campo pressionado para o confronto contra o Atlético nesta quarta-feira. O Wilstermann tem 2 pontos e é a lanterna da chave, e para seguir com chances remotas de classificação, precisa vencer a primeira e torcer para o Boca Juniors não ganhar do Tolima na rodada. Pressionado pelo desempenho na temporada, o time boliviano demitiu no último domingo o técnico Miguel Ángel Portugal. Apesar da mudança de treinador, o Wilstermann deve ter poucas mudanças com impacto maior na forma de jogar. No meio-campo, a mudança pode ser apenas com Ricardo Pedriel na frente ou a entrada de Gilbert Alvarez no lugar de Núñez. Na lateral direita, Balivian e Melean disputam a vaga. Na zaga, o brasileiro Alex Silva está fora e cumpre suspensão. O Jorge Wilstermann é a terceira força do futebol boliviano e disputa a Libertadores desde 1960. Já foram ao todo 19 participações, porém o retrospecto é equilibrado quando se trata de confrontos contra times brasileiros. Ao todo foram 9 jogos na altitude, 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Prova de que, apesar dos momentos distintos, Jorge Wilstermann e Furacão prometem uma partida equilibrada. No Campeonato Boliviano, o Jorge Wilstermann é o 6º colocado com 32 pontos. Até agora, com 19 partidas, conseguiu apenas 10 vitórias, 2 empates e foi derrotado em outras 7 oportunidades. O time boliviano se complicou na disputa do Campeonato Nacional depois de ter perdido por 1-0 para o Oriente Petroleiro neste domingo, também dentro de casa. Após essa derrota, a assessoria de imprensa do clube já avisou que não haverá janela para a imprensa antes do duelo contra o Atlético. Então, tudo fechado para tentar fazer o time emplacar a sua primeira vitória na Libertadores. O provável Wilstermann é Arnaldo Jiménez, Balivian ou Melea, Sebastián Reis, Rony Monteiro e Aponte, Ariel Núñez ou Gilbert Álvares, Jorge Ortiz, Fernando Salcedo, Serginho e Christian Chaves, e na frente Ricardo Pedriel. E novamente quem estará fora será o zagueiro Alex Silva, suspenso, e o atacante também brasileiro Lucas Gaúcho, que está machucado. Do Jorge Wilstermann é isso, e eu volto com você no estúdio, Moura Júnior. Legal, obrigado Juliane, tá aí, realmente a situação do Jorge Wilstermann não é fácil. É um time que vai ter que correr atrás do resultado, mas como eles já estão acostumados, né, na questão da altitude, então correr para eles não é problema lá, né, professor? E eles vão ter que correr, porque eles precisam desse resultado para ter um mínimo de chance. Se não, a chance de passar na fase de grupos da Libertadores, pelo menos ficar entre os melhores terceiros colocados para ter a vaga na Sul-Americana. E a equipe ela vem passando por uma crise, tanto é que o técnico conhecido aqui pelo Atlético Paranaense, o Miguel Ángel Portugal, também foi demitido e hoje tem a estreia de um novo técnico na equipe do Jorge Wilstermann. E aí, consequentemente, a entrada de um outro técnico, claro que sempre dá uma motivação a mais, mas quem vai ter que correr bastante é justamente a equipe do Jorge Wilstermann, e aí a vantagem do Atlético jogar no desespero do adversário. É isso aí. Boa sorte, portanto, ao torcedor rubro-negro, você que acompanha, né, o Atlético dentro ou fora de casa, e a informação é que muitos torcedores foram, né, para a Bolívia, para Cochabamba, para assistir de perto lá, foram conhecer, enfim. É legal, né? Quem pode viajar é muito interessante, né? Além de você viajar, que é uma coisa sensacional, você vai acompanhando o seu time, então você, além de conhecer, aprende um pouquinho de outras culturas, e isso ajuda pra caramba, como se diz na gíria, né, professor? Você esteve na Bolívia, professor? Não, não estive na Bolívia, ainda não, mas é aí que está a história, né? O futebol, ele é gostoso por causa disso aí, essa paixão que faz com que alguém saia aqui de Curitiba, enfrente toda uma aventura para chegar até a Bolívia para assistir um jogo. Termina esse jogo, independente do resultado, no dia seguinte volta para casa e retoma a vida. Então, ao custo financeiro, o desgaste físico, tudo, mas isso só o futebol pode proporcionar, né? Esse espírito de aventura, de acompanhar um time. Então, o futebol tem esse lado bem bacana também.